Isenção de imposto de renda por doença grave. Quem tem direito e como obter? Eu sou Regina Ribeiro, advogada no direito médico e à saúde há 18 anos e advogo nesse tipo de procedimentos há aproximadamente 10 anos. Colecionando dúvidas de clientes durante todo esse período. Vamos às principais questões? Pessoal, esse direito ele é amparado em 2 pilares. Ele serve aos aposentados, pensionistas ou reformados e aos portadores de doenças graves, cumulativamente. Então, primeiro requisito, você tem que ser ou aposentado, ou pensionista, ou reformado. Pode até estar na ativa, mas tem que receber um benefício previdenciário, ou pensão, aposentadoria ou reforma, mesmo que se estiver na ativa, não tem problema. E, além disso, tem que ser portador de uma doença grave listada na Lei 7713, artigo 6º, inciso 14. Nós vamos entrar em detalhes a respeito dessas doenças. Mas isso para dizer o seguinte, olha, se você não é ou aposentado, ou pensionista, ou reformado, se você não recebe algum desses benefícios, esse vídeo não é para você, porque você não vai ter o direito da Lei 7713. E se além do benefício previdenciário eu também tiver um aluguel, ou até um salário, já que pode ser o contribuinte que está na ativa, eu vou ter isenção também sobre esses valores dos aluguéis, dos salários? Não. A isenção e a restituição só vão incidir sobre os proventos de aposentadoria e pensão. Quais doenças graves? A Lei 7713 elenca algumas, né? E o STJ já firmou o entendimento de que aquele rol é taxativo. Tudo bem. Então, se a sua doença não está ali, você não está escrita ali na lei, você não pode ter a isenção. Mas cabem algumas considerações, porque ainda que o STJ tenha firmado o entendimento de que aquele rol é taxativo, algumas doenças abarcam vários diagnósticos. Vamos aos exemplos? A lei fala em alienação mental. Pessoal, alienação mental pode ser todas as demências, inclusive Alzheimer, demência vascular, pode ser demência por corpus de Levy, pode ser até doenças psiquiátricas, algumas delas a exemplo de esquizofrenia. Outra que cabe em alienação mental, sequelas de AVC que tenham deixado incapacidade cognitiva. Então, ali não fala na lei acidente vascular cerebral, mas que é o AVC. Mas se tiver tido um AVC, o paciente tiver tido um AVC que deixou alienação mental, ou seja, algum déficit cognitivo, ele se enquadra na Lei 7713. Outro exemplo é a paralisia irreversível incapacitante. Isso inclui os paraplégicos, tetraplégicos, portadores de doenças neuromusculares que já atingiram um grau de evolução que já causou essa paralisia, a exemplo de esclerose lateral amiotrófica, atrofia de múltiplos sistemas e até, novamente, os portadores de AVC, que às vezes não têm déficit cognitivo como sequela, mas ele pode ter uma paralisia irreversível e incapacitante. O importante é que essa paralisia seja, entendam, irreversível e incapacitante. Sem isso, não é qualquer paralisia. Sem isso, você não consegue a isenção. Nefropatia grave. Nefropatia grave inclui, por exemplo, alguns diabéticos. Embora não tenha diabetes na Lei 7713, ela não esteja formalmente elencada, mas, não raro, diabetes mal controladas podem causar nefropatia grave, inclusive necessidade de hemodiálise. Transplantados de maneira geral, principalmente de fígado e rins. Sim, isso é caso de nefropatia grave e hepatopatia grave, ainda que tenha havido um transplante de sucesso. Aí vem a pergunta, Regina, eu tive um câncer há 20 anos e fui curada e agora eu aposentei tem 3 anos. Eu tenho direito à isenção de imposto de renda? Tem. Tem porque você teve o diagnóstico e o STJ já firmou o entendimento de que portadores ou ex-portadores de doenças terão uma isenção porque é irrelevante o fato de sua doença ter entrado em remissão ou estar com sintomas sob controle. Isso é irrelevante. Outra pergunta muito comum é que os médicos costumam, nos relatórios médicos, dizer que a doença está sob controle ou que o paciente deverá passar por uma nova perícia daqui a 5 anos para avaliar os atuais sintomas. Pelas mesmas razões, esse médico está errado. Embora exista essa pergunta até nos formulários prontos para os médicos preencherem, né, para obtenção de imposto de renda, o médico está errado, deixa ele preencher desse jeito, não tem problema. E o direito à restituição do imposto de renda pago, como é que fica? Primeira coisa, essa restituição ela é devida
desde a data do diagnóstico, limitado aos últimos 5 anos. Então, dona Joana aposentou, por exemplo, em 2015, mas ela teve um diagnóstico de câncer em 2009. Regina, ela vai ter restituição, nós estamos em 2024, desde 2009? Não. Desde 2015? Também não. Ela vai ter restituição dos últimos 5 anos, ou seja, desde 2019. Essa é uma situação. Por quê? De 2019 até 2024, quando a gente vai fazer o requerimento, ela já tinha tido o diagnóstico e já estava aposentada. Então, o raciocínio tem que ser feito sempre assim. Faça as contas dos últimos 5 anos. Naqueles 5 anos você já tinha o diagnóstico e a aposentadoria? Então você vai receber dos últimos 5 anos. Não, eu tinha só o diagnóstico, mas não tinha aposentadoria. Então você vai receber da aposentadoria para frente. Não, eu tinha só a aposentadoria, mas não tinha o diagnóstico. Então você vai receber da doença para frente. Vamos dar outro exemplo? Faz de conta que dona Joana aposentou-se em 2020, nós estamos em 2024 e o diagnóstico dela foi em 2022. Ela vai ter a restituição dos últimos 5 anos? Não, porque nós estamos em 2024, ela vai ter 2023, 2022, que é desde a data do diagnóstico. Ou seja, resumindo, a restituição é devida desde a data do diagnóstico, limitada aos últimos 5 anos. E neste período de 5 anos para trás, o contribuinte tem que estar já com os 2 requisitos, o diagnóstico e a aposentadoria ou pensão. Se não for nos últimos 5 anos, pode ser 2, pode ser 1, pode ser que a pessoa, por exemplo, obteve um diagnóstico há 3 meses. Então, ela vai ter a isenção daqui para frente e a restituição dos últimos 3 meses, desde que, quando ela teve o diagnóstico, ela já estava aposentada. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é você ir ao seu médico de confiança, levar para ele os principais exames e provas do diagnóstico, porque pode ser que ele não lembre, pode ser que quem diagnosticou foi outro médico. Então, por exemplo, se for câncer, uma biópsia, se for uma doença neurológica, uma ressonância, enfim, o diagnóstico da doença, leva para o seu médico de confiança e pede para ele fazer um relatório comum, dizendo do seu histórico, seu diagnóstico, quando que foi. Ele vai precisar desses exames para se amparar, para saber quando foi exatamente o diagnóstico. Feito isso, nós vamos precisar de um laudo em formulário próprio, tá aqui embaixo no site, também tem, de um médico do serviço público. O que é médico do serviço público? É só a UPA ou os postos de saúde? Não. É assim, quem é sua fonte pagadora? Você tem alguma aposentadoria pública? IPSENG, universidade, prefeitura, estado, união, tribunal. Você tem alguma aposentadoria pública? Vai na sua fonte pagadora. Então, por exemplo, você é aposentado do estado, você trabalhou, por exemplo, num tribunal. Vai no serviço de saúde do tribunal. Vai no serviço de saúde da prefeitura, onde você aposentou. Isso é um médico do serviço público. Não precisa ser necessariamente na UPA ou num posto de saúde. Esse médico tem que ter a mesma especialidade que trata da doença que eu tenho ou tive? Não, pode ser qualquer médico de qualquer especialidade. Pode ser um pediatra para um câncer de útero? Pode. Pode ser um dermatologista para uma doença de Parkinson? Pode. Pode ser que o médico não se sinta confortável em preencher um laudo a respeito de um paciente que não seja da especialidade dele. Mas a lei não veda, não há prejuízo nem para o médico e nem para o paciente. Ele é médico inscrito no CRM, então ele tem credenciais para preencher esse laudo. O que eu devo levar para o médico do serviço público? Leve o relatório médico do seu médico particular, aquele que você obteve lá no primeiro passo, e leve também os exames que você levou para o médico particular, para ele conferir que realmente, olha, essa biópsia, qual a data do laudo da biópsia? Para ele conferir e colocar certinho no relatório a data do diagnóstico. Por que isso é muito relevante? Para quê? Para a gente conseguir a restituição dos últimos 5 anos, limitado à data do diagnóstico. E o que o médico do serviço público precisa de tomar de cuidado com esse laudo? Gente, são apenas 2 cuidados. Tem que ter a data do diagnóstico. Por isso que eu acho que é importante você levar para o médico do serviço público os exames que você teve, para ele conseguir ter certeza, estar seguro que a data do diagnóstico é aquela que ele vai preencher.
E a segunda coisa é o seguinte, nós precisamos de 2 carimbos nesse relatório, nesse laudo. Tem um quadrado à esquerda e embaixo no relatório, na parte de baixo do relatório, que é o carimbo do serviço. O que é carimbo do serviço? Eu aposentei pela UFMG, tem que ter o carimbo ali do serviço de saúde da UFMG. Não de onde você aposentou, mas de onde você fez, onde o médico preencheu o laudo. E tem que ter o carimbo do médico também no cantinho, só que do lado direito. Então, do lado esquerdo tem um espaço quadrado para colocar um carimbo. Você vai na UPA, pede para eles carimbarem. Vai na UPA para o médico preencher o relatório, pede para eles carimbarem ali o carimbo da UPA, daquele serviço médico. Você foi no Hospital das Clínicas, lá também tem atendimento de serviço público de saúde. Então, o Hospital das Clínicas, depois que o médico preencheu o relatório, o laudo, ele tem que bater o carimbo do serviço. Eu fui no serviço do tribunal, onde eu trabalhei, que é quem paga a minha aposentadoria ou minha pensão, tá? Então, você vai no serviço público, o médico vai preencher o seu laudo, vai carimbar do lado direito e não saia de lá sem o carimbo do serviço médico do tribunal. Porque não basta o carimbo do médico, tem que ter o carimbo do serviço onde ele trabalha. E esse relatório tem que ser nesse formulário, esse laudo? O pessoal não tem, não. Mas é tipo da briga que não vale a pena entrar. Vamos aumentar nossas chances de ganhar? Faz no formulário, porque esse formulário foi feito pela Receita Federal, então eles já têm familiaridade com esse formulário, os médicos já estão familiarizados com ele. Não vamos criar esse tipo de problema desnecessário para a gente diminuir nossas chances de conseguir a isenção e a restituição. Regina, estive no serviço público da UFRJ, por onde eu sou aposentado, e o médico preencheu o laudo dizendo que a minha doença está sob controle, que eu não tenho direito, e preencheu também preencheu dizendo que eu só tenho direito nos próximos 5 anos. Preocupa com isso não? Se ele colocou a data do diagnóstico, se ele colocou qual foi ou é o diagnóstico e colocou os 2 carimbos, esquece, isso a gente resolve ou na Receita Federal ou na Justiça. Não preocupa com isso não. Deixa o médico preencher errado, o médico não é obrigado a saber de lei. Ele vai preencher de acordo com o que ele acha que é, ou que a Receita Federal orientou ele a preencher. A Receita Federal não tem interesse em conceder essa isenção para Deus de todo mundo, né? Então não preocupa com isso não. Mas ele colocou lá um prazo de 5 anos, daqui a 5 anos eu tenho que fazer outra perícia. Não tem não. Pega esse laudo, confere se tem os 2 carimbos, confere se tem o nome da doença, confere se tem a data do diagnóstico e bora pro próximo passo. O próximo passo é entrar com um requerimento na Receita Federal. Alguns casos a gente consegue direto na Receita Federal. Alguns casos a gente não consegue na Receita Federal e tem que entrar na Justiça. Eu costumo dizer que atualmente nós estamos dizendo o seguinte, olha, aproximadamente 30% a 40% dos casos a gente consegue na Receita Federal sem processo. Mas podem me perguntar por que acontece essa diferença? Por quê? A Receita Federal vai cumprir uma norma interna de como que vai funcionar essa isenção. Acontece que os tribunais têm entendimentos diferentes da Receita Federal e, entre um e outro, vai prevalecer o entendimento dos tribunais, do judiciário. Então, se você tiver o direito, já obteve esse laudo e a Receita Federal negou o seu pedido, não se preocupe, procure um advogado que tenha experiência na área, que já tenha feito esse tipo de processo e ajuize uma ação. A chance de ganhar é muito grande. A diferença é que se for direto na Receita Federal é mais rápido. Mas, ainda assim, a restituição vai ser toda corrigida pela Selic. E qual é o prazo que a Receita Federal tem para me responder? 30 dias. E se eles não me responderem em 30 dias? Você pode ter a paciência de esperar mais uns 30, porque talvez estejam muito assoberbados, ou pode entrar direto na Justiça. Assim como se indeferirem. Se indeferirem, você vai ter que entrar na Justiça. A única coisa que eu peço assim, para se tomar muito cuidado é para quem entregar esse pedido, esse requerimento na Receita Federal. E eu vou falar por quê. Esse requerimento não é um requerimento comum, tem um trâmite específico para ele, e isso implica em fazer retificação de imposto de renda com lançamentos que não podem ser errados. Então, se a pessoa não tiver muita prática com isso, ela faz um lançamento errado, e aí o que acontece? Isso acontece em cada 3 clientes que chegam aqui, um chega com esse problema. A Receita Federal, além de não dar a restituição, porque houve lançamento errado de dado no site da Receita, né, nas plataformas, ela ainda aplica uma multa. Então,
O aposentado, às vezes, o pensionista chega aqui, olha, além de não receber, eu ainda fui multada pela Receita. Como é que eu faço? E aí só tem um caminho, tem que entrar na justiça. E às vezes eu lamento porque se tivesse sido feito como deve ser feito na Receita Federal, a pessoa não teria que enfrentar um processo, por exemplo, de 3, 4, 5 anos para receber o dinheiro. Ela poderia receber imediatamente. Enfim, espero ter resolvido as principais dúvidas. Se precisarem de mim, me achem por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou por telefone. Estou à disposição em qualquer lugar do país. Um abraço para todo mundo.